E de desempenho. Eu fiquei curioso porque eu te cortei bem na hora que você estava falando que não é fácil assar ou descascar essa batata do Flamengo hoje para o Domenech Torrent. Então, devolvo essa batata para você, maestro. Rapaz, essa batata ela é muito quente, sabe por quê? Porque qualquer coisa que a gente for falar de Flamengo hoje, a gente vai comparar com o que aconteceu em 19, né? E eu falei até semana passada, eu acho realmente muito difícil que a gente volte a ver o Flamengo jogar tudo aquilo que jogou em 2019 em função da figura que era o Jorge Jesus com os jogadores, entendeu? É lógico que para quem chegar vai ter que subir uma ladeira mais íngreme, eu acredito que seja impossível. O material humano ele continua sendo excelente, mas as coisas que aconteceram em 2019, elas foram se encaixando, né, devagar com tudo que aconteceu no clube, principalmente com a chegada do seu treinador, que era a grande mente disso aí. Né? Até mesmo as próprias cobranças começaram a acontecer logo no início da, da, da parte do Jesus, até chamou a atenção a gente, né? Mas depois a gente viu o quanto isso era também e fazia parte, né, de tudo aquilo que ele fez junto com toda a equipe. A única coisa que eu vejo que é uma outra dificuldade que o Pedrinho estava falando também em relação ao Domenech, é a questão seguinte: quem ficou da comissão técnica antiga, né? E que, por exemplo, porque você não tinha mais auxiliares permanentes do clube. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Flamengo foi jogar contra o Atlético Goianiense e você tinha o Michael, né? Que foi um jogador de destaque, né, que conhecia perfeitamente. E ele usou o Vitinho, né, do lado direito, onde tinha um jogador com características praticamente iguais, né, que conhecia perfeitamente o Atlético Goianiense. Se você tivesse alguém dentro dessa comissão técnica para falar para ele, ó, aconteceu isso, esse jogador assim, 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 será que ele não teria mudado, né, a ideia dele na hora da formação do time? Então não ficou ninguém da comissão técnica antiga que possa trazer para ele os tipos de treinamento, não que ele tenha que copiar, né? Mas o que foi feito, o que deu certo, naturalmente precisa ser usado, né? Continuo a dizer, o material humano ainda é muito bom, mas o problema não é você ter somente o material humano, é você fazer esse material humano funcionar. E essa comparação com 2019, ela é inevitável. Eu acho que um outro ano igual 2019 dificilmente vai acontecer. Como é que você vê essa questão, Pedrinho? A questão é muito próxima, assim, eu só acho que qualquer treinador que chegasse no Flamengo, ele poderia ter a pressão, obviamente, de ter números, obrigação praticamente, de ter números impressionantes pelo que o Jorge Jesus fez na temporada passada. Mas o treinador tem que pensar grande. Você chegar no Flamengo com o elenco que tem, com um time campeão, com jogadores vencedores, é muito melhor do que você chegar num time que não tem jogador bom, que briga para não cair, e aí qualquer coisa que você faça de melhor, você ganha todos os aplausos. Eu acho que isso é um pensamento pequeno. A pressão para o Dome era gigantesca ou para qualquer outro treinador, né? Mas é muito melhor você chegar num time como estava o Flamengo. E a questão que eu vejo da grande diferença, André, é a intensidade com que o Dome prepara a sua equipe, né? E com que o Jorge Jesus preparava. A intensidade que o Jesus aplicava nos treinamentos, pode ter certeza que ela era muito maior do que nos jogos. Porque o nível de pressão que ele coloca nos atletas, né, em termos de rendimento, de aplicação nos movimentos, tudo isso leva o cara a um estresse muito grande de pressão psicológica, mental. E quando ele chega no jogo, ele tinha isso em alguns momentos, o Jesus explodia, muito menos que o Sampaoli. E o que eu percebo é que quando você exige de uma equipe que ela seja intensa, você tem que passar isso como treinador. Eu não vou pedir para intensidade para você, André, assim, vamos lá, André, tem que ser muito intenso. Não, tem que estar no teu ouvido o tempo inteiro. Eu acho que essa foi a grande mudança no treinamento. Pelo que eu tenho ouvido, o nível de intensidade, o nível de exigência dentro do treinamento de alguns movimentos, ela é um pouco abaixo do que o Jorge Jesus fazia. Por isso a gente não vê um time do Flamengo tão intenso. E também pela falta de coordenação nos movimentos. Os jogadores não estão habituados a fazer movimentos que eles têm feito. Né? Você vê o Gabigol preso na direita, como a gente já falou. Nesse jogo que o Maestro citou, contra o Atlético Goianiense,
O Gerson estava correndo 20, 30 metros, que ele estava dando pique no goleiro adversário. E o Gerson só corria 10, 15 para roubar ali no meio a bola e já recuperava e ficava com a bola. Então, se você não tem ideia do movimento que você tem que fazer, você não tem intensidade. Só para me alongar um pouquinho, André, olha como é importante o que o Luizão falou. O Jorge Jesus, ele corrige individualmente o atleta. Corrigindo individualmente o atleta, ele pode consertar o contexto, o maestro sabe disso. Às vezes o contexto está todo certo. Se eu estiver com o corpo errado, eu prejudico toda uma ideia de jogo, porque o meu corpo está errado. Então, às vezes, uma correção de um atleta, ela pode ajustar o teu sistema defensivo, ajustar teu meio campo. E o Jorge Jesus tinha essa preocupação de corrigir. E, às vezes, só o cara que esteve no campo, que jogou, que sabe fazer essa correção, né, do corpo. O Renato Gaúcho tem muito isso, né? Agora, eu acho que tem uma coisa também que é a mudança de posicionamento de 6 jogadores. Se você for buscar, o Ilharão fazia saída por trás, no meio da defesa, não faz mais. O Felipe Luiz que vem por trás. Você tinha o Gerson fazendo o segundo homem de meio campo, não é mais, porque virou um 4-3-3. O Everton Ribeiro jogava aberto pelo lado direito, agora joga com um meia mais por dentro. O Gabriel jogava de ponta de lança, junto com o Bruno Henrique. Veio jogar do lado direito. Para resumir, Gabriel pela direita, Bruno Henrique de centroavante e de Arrascaeta no banco, quem fazia era o Abel. A gente mostrou na segunda-feira, aliás, foi uma ótima sacada da equipe do Seleção, que foi comparar o mapa de calor do Gabriel no clássico de domingo contra o Botafogo, aberto pela direita, o mapa de calor mostrava claramente, ele jogou como um ponta-direita, e no jogo contra o Grêmio no ano passado, em que dentro da área ele jogou muito bem. A gente mostrou na segunda-feira, e repito aqui, maestro, ó, é o mapa de calor, né? As posições em que ele esteve no campo. No domingo, foi assim, ó. E contra o Grêmio, ele foi um centroavante mesmo, olha lá. A posição dele foi pela direita, né? Onde, principalmente no primeiro tempo, ele mais esteve. E veja como ele pisou pouco na área contra o Botafogo. Pisou muito pouco na área. Se a gente for mostrar o mapa de calor dele contra o Grêmio no ano passado, naquela exibição mágica do Flamengo, a área foi onde ele mais pisou. Fala, maestro. Não, mas é aí exatamente o que eu digo, né? Que eu continuo a fazer essa pergunta, né? A falta que faz uma pessoa que trabalhou, né, em 2019, acompanhando os treinos, fazendo parte da comissão técnica, e que poderia ser de uma grande valia, né, para o treinador catalão que acabou de chegar, nesse sentido, né? Porque a gente desacostumou, né, o ano passado, a ver o Gabriel jogando no fixo e em uma posição. E foi uma das coisas que a gente mais citava durante as transmissões, era exatamente, né, essa troca de posição entre os 3 homens da frente, né? Everton Ribeiro, Gabriel e o Bruno Henrique, com o Arrascaeta também. Essas mudanças de posição é que tiravam a referência da defesa adversária no sistema defensivo e que foi muito bem usado por esses jogadores. Então, se você tivesse, eu volto a insistir nisso, se você tivesse dentro da comissão técnica uma pessoa que pudesse dar todas essas dicas, dificilmente iria usar, né, o Gabriel preso do lado direito, porque a gente sabe que a movimentação dele é que faz com que ele seja um elemento surpresa, o Bruno Henrique também e o Everton Ribeiro, somente isso. Vou fazer contato com o Caê Mota. Fala, PVC. Reforçar o que o Júnior está dizendo. O Gabriel não é centroavante e ele não é ponta direita. Ele é ponta de lança. Ele tem que jogar com movimento. Estou contigo. Vamos fazer contato com o Caê Mota, setorista do GE, que cobre o dia a dia do Flamengo. Essa semana, Caê, o Domenech teve, pela primeira vez, dias livres só para treinar o time. O Flamengo não jogou no meio da semana. Pela primeira vez ele teve uma semaninha limpa para treinar o time. A gente vai até comparar o que Flamengo e Santos fizeram na semana. Na segunda-feira teve um coletivo entre os reservas do Flamengo e o Sub-20, e no Santos folga. Aí o Flamengo folgou terça, o Santos teve um treino pela manhã. Na quarta o Flamengo teve treinamento em 2 períodos, o Santos também. Na quinta o Flamengo treinou em 2 períodos, o Santos descansou pela manhã ou treinou à tarde. Hoje, o Flamengo treinou pela manhã, o Santos vai treinar pela tarde. Amanhã, o Flamengo treina pela manhã e o Santos treina pela manhã. Essa foi a programação da semana de 2 times que puderam
apenas pensar no jogo de domingo. E o que você conseguiu apurar do trabalho do Domenech nos últimos dias? Caê, bem-vindo. Boa tarde, André, Maestro, PVC, Pedrinho, grande elenco nessa mesa aí para poder avaliar essas questões táticas e técnicas do Flamengo. Na segunda-feira foi aquele treino já marcado pela grande exibição do Arrascaeta, onde apenas quem não começou a partida contra o Botafogo participou da atividade, então não deu para ver muita questão assim, de formação para o jogo de domingo. A gente sabe que, além de toda a atuação do Arrascaeta, o que chamou muito a atenção também foi o Domi ter testado, ter observado o Gerson como primeiro volante e o Thiago Maia como segundo. É um teste ali que ele fez que vale a gente ficar atento quanto a isso. Na terça-feira foi folga, mas 3 atletas foram ao CT trabalhar: Gabriel, Rodrigo Caio e Isla, os 2 primeiros tratando de lesões musculares. Tem grandes chances de ficar à disposição para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, e o Isla para tentar tirar aquele atraso da parte física. Aí, quarta e quinta-feira, atividades físicas e táticas ao longo do dia. A gente não conseguiu descobrir muito qual formação que ele colocou em prática. A gente sabe que ele fez, como eu disse, alguns testes. Testou, por exemplo, o Hugo Moura, que está de saída para o Curitiba. A tendência é que nem viaje para Santos, mas testou como lateral direito, numa alternativa ali, caso o Isla não tivesse à disposição por conta da parte física, mas vale citar que o Hugo já está de saída para o Curitiba, até a pedido do Jorginho. Testou o Gerson como primeiro volante. Ele tem feito alguns testes aí. Eu ouvi um pouco do debate de vocês, um pouco do que o Pedrinho falou, e a questão que, conversando nos bastidores ali, o que chama muito a atenção de atletas e profissionais do clube é que tem tido uma dificuldade de compreensão. O que o Domi tem passado, em comparação, uma comparação que é inevitável, bom de falar aqui também, por conta do modus operandi que os atletas estavam acostumados a entender como se comportar em campo, a diferença da forma como Jesus passava tudo de maneira muito minuciosa e detalhada é bem diferente do Domi. E os atletas têm conversado, confidenciado para pessoas próximas, assim, de que carecem mesmo de informação. Eles carecem de informação para entender o que cada um vai fazer, o que cada um vai desempenhar em campo. Tem até um bastidor interessante do jogo do Botafogo, onde na pré-eleição, que foi muito rápida, por sinal, é outro fator que tem chamado a atenção deles, que o Jesus passava tudo muito detalhado, tem sido muito rápido as pré-eleições do Domi. O Domi falou, se por acaso o Botafogo tiver essa mudança tática, a gente muda para o 3-5-2. E falou isso e os atletas ficaram esperando uma explicação mais detalhada de você ocupa tal espaço, você marca fulano, você ocupa a posição do volante que vai virar zagueiro, que seria até o Arão no caso. E o Domi falou, não, vocês em campo conversam e se ajeitam. E são coisas que para eles está muito estranho mesmo, muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, assim, o que a gente conversa e escuta deles é que há, sim, uma boa vontade, um desejo de que as coisas deem certo, mas que eles carecem de informação. A gente vai ver agora com essa semana longa e com atividades, enfim, com mais tempo para trabalhar, como é que vai ser essa compreensão, mas estava faltando mesmo, assim, a comunicação não está muito legal, não. Rapaz, cada vez mais a gente conclui que o fora da curva é o Jesus. O trabalho que ele fez no ano passado em tão pouco tempo. Porque o normal é alguém que vem de fora precisar passar por esse processo de aprendizado, de conhecimento, de lidar com uma nova cultura. Do outro lado, o Cuca tem uma vantagem em relação ao Domenech. Assumiu também o Santos no meio da temporada, mas já conhece os jogadores muito melhor, já enfrentou eles, já dirigiu eles em algum momento da vida, conhece melhor a nossa cultura. E PVC, uma André, semana livre, quem chamou? Aqui, perdão. Fala, Caê. Aqui, o Caê. Não, só porque uma questão também que a gente escutou de bastidores e que acho que é interessante para os nossos comentaristas falarem, porque o Flamengo, quando foi ao mercado, bradou muito de que ele buscaria um técnico que se adaptasse ao estilo do elenco. E o que tem sido visto nesse início é um técnico que está querendo fazer com que o elenco se adapte ao estilo que ele pensa de futebol. E está rolando esse conflito, né? Que eu acho que é uma falha dele. Agora, PVC, uma semana livre no Santos Futebol Clube, hein? O que será que o Cuca está planejando para domingo? O Cuca vai fazer coisa nova. Isso pode ter certeza. Não sei o que é, mas vai fazer coisa nova. E quem viu o treino, diz que o treino da semana foi muito bom. Eu lembro muito quando o Cuca chegou no Palmeiras, e no Palmeiras, nas primeiras semanas, ele perdeu os 4 primeiros jogos, e aí tinha gente que recebia telefonema dele dizendo assim, que eu vi mais ou menos onde é que eu vim amarrar meu burro. E aí, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Santos, ele levou o time inteiro para Atibaia, passou uma semana em Atibaia, telefonou para a mesma pessoa e disse, nós vamos ser campeões, nós vamos ser campeões brasileiros.
e o time foi campeão brasileiro. Então, bem surpresa domingo. Pode apostar. O que vai ser, a gente vai ter que ver na hora do jogo, não sei o que vai ser. A questão do Jorge Jesus que você falou, que a diferença era ele, o Jorge Jesus falava isso. Muitas vezes ele falou isso para mim, inclusive, assim, eu não sou bom porque sou português. Eu sou bom no Brasil, sou bom em Portugal, sou bom na China e sou bom na Inglaterra. Ele batia no peito com orgulho para dizer, eu sou diferente. Isso é verdade. O Sampaoli também é diferente, o Kudê também é diferente, mas não é o técnico estrangeiro, é o técnico diferente. O PVC, inclusive, conversou com o Kudê, a gente mostra mais pra frente.